Luanda Bernardo. Muito bom dia, Luanda, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Nessa era de internet, muitos vídeos chocantes sobre os conflitos circulam, pelas redes sociais. É preciso ter cuidado com o que a gente consome e isso também pode se tornar um gatilho para uma alteração na saúde da mente da gente? Olá, bom dia, gente. Bom dia a todos. Exatamente. Todo esse cenário que a gente vem vivenciando, inclusive desde 2020, com pandemia, e agora com toda essa situação que a gente assiste de casa, em tempo remoto, essas imagens horríveis, isso realmente nos traz esse gatilho que você falou de gerar uma ansiedade. Na verdade, o brasileiro já vem pesquisas apontando que o brasileiro está 80% mais ansioso desde a pandemia para cá, né? E aí a gente hoje vivencia uma ansiedade coletiva. Como você falou, e muito bem falou, precisamos selecionar, o que é que a gente está consumindo, isso é uma das primeiras estratégias, a gente selecionar melhor, não estar todo o tempo se expondo a tanta notícia desagradável. Porque um fato é certo, a vida humana, ela vai ter percalços, sofrimentos. Então a gente já vem com uma estrutura, ou precisa desenvolver uma estrutura para a gente passar por essas situações, vivenciar, assistir, mas que a gente supere, a gente não paralise diante dela, Mas nós temos recursos para isso, mas a gente precisa também ter cuidados no dia a dia. Um deles é esse, selecionar informações. Outro que eu poderia colocar aqui para quem está nos ouvindo é a situação da gente também adotar uma postura positiva diante da vida, da realidade. Não é um otimismo irreal, insano, mas é um otimismo realista. Mais ou menos assim, é fato, a gente está passando, mas assim, vai ter lições com tudo isso. Sempre tem um lado bom em algo, E então a gente precisa adotar também essa postura, senão a gente decai, E a gente vai terminar adoecendo. Então a gente precisa ter esses cuidados no nosso dia a dia. Ô Luanda, mas assim, a gente sabe que tem esse lado da gente se sentir sobrecarregado com as notícias, mas é natural, do ser humano saber, ter a necessidade de querer saber o que está acontecendo ao seu redor. Uhum. É fato, é como eu te falei, a gente precisa selecionar, Eu não vou ficar alheia, eu vou saber o que está acontecendo, mas eu também, como na pandemia, gente, no início. Então, foi até uma indicação da Organização Mundial da Saúde, nos documentos que eles produziram nesse período. E uma das recomendações era, gente, vamos selecionar mais as informações. A gente precisa saber como se cuidar, mas a gente precisa selecionar porque muita informação negativa, ela vai afetar, sim, a nossa saúde mental. Então é nesse sentido, é o otimismo realista, como eu te falei. Isso vai passar, isso também vai passar, a gente tem que entender que isso vai passar, A gente fica realmente muito comovido com tudo, Tem coisas que estão fora do nosso alcance. Então, por isso que eu falo, interessante a gente adotar essa postura otimista, sabe, dentro de uma realidade. Isso é mais saudável. Porque a ansiedade, gente, é um estado de humor desagradável. E quando a gente alimenta gatilhos, aquilo a gente vai promovendo em nós até sinais físicos, emocionais, Então, quanto mais a gente se tratar, cuidar, Cuidar, como eu estava falando, cuidar do que a gente está fazendo. Procurar atividades que nos deem prazer, mesmo em meio a tudo isso que a gente está passando. Porque, veja só, vem de uma série de situações. Pandemia, aí agora a questão da guerra, a questão dessa crise humanitária que a gente vem passando, os impactos que virão. Mas imagina se a gente mergulha nisso tudo,
né? A gente não vai dar conta. A gente precisa realmente fazer algo por nós também. Muito bem. Tá? Luanda, você falou sobre um dado em que 80% dos brasileiros estão mais ansiosos, principalmente nesse período de pandemia. Me corrija, né, se eu cometi algum equívoco. Mas todo mundo tem ansiedade. Como é que ela se manifesta? A gente sabe que cada indivíduo é único e essa manifestação pode acontecer de uma forma diferente. Mas, no geral, de que forma ela se manifesta no nosso corpo? Pergunta ótima. Sinais físicos da ansiedade. Veja, taquicardia, aquela aceleração no nosso coração, né? A questão de boca seca, falta de ar. Então, as pessoas passam a ter mais esses sinais físicos, certo? Pensamento acelerado, irritabilidade. Então, com tudo isso, consequentemente, a gente perde o nosso pique de trabalho, a produtividade que a gente tinha antes, ela realmente vai diminuir. Até porque a gente entende aí que tem um contexto modificado no nosso físico e no nosso emocional. Então, todas as pessoas sentem ansiedade, é uma resposta assim que, num momento ou outro, eu diria que sim. Agora, a ansiedade para se tornar algo que te paralisa, que é quando a gente, nós psicólogos, a gente se preocupa, é justamente quando paralisa a vida, a pessoa já não dá conta mais das rotinas que tinha, das atividades até mesmo simples que já se fazia, então perde o prazer, né, por certas atividades. Então, inclusive a ansiedade, ela é um sintoma primário de muitas doenças emocionais, entende? E além dos adultos, né, a gente tem as crianças. Elas não têm essa seletividade de notícias, acabam consumindo tudo aquilo que os pais consomem. Então, como é que a gente explica, por exemplo? A gente sabe que a criança é muito curiosa. E a cabeça da criança é diferente. Como é que a gente pode assimilar, falar sobre guerra com a criança, Luanda? Que pergunta, Larissa. Realmente, a gente precisa proteger nossas crianças, né? A pandemia também trouxe muito isso. Na verdade, a pandemia trouxe holofote para a questão da ansiedade, do adoecimento mental, do quanto a gente precisa prevenir, né, a saúde mental. Nunca se falou tanto. E as crianças foram muito afetadas. Veja mesmo, as crianças ficaram sem escola, ficaram em casa, ficaram confinadas. Já não podia ter interação. Foi uma das piores coisas que aconteceu, foi a questão da interação social. E aí, agora, elas assistem essas imagens. Então, assim, evitar que as crianças assistam e falar que algo está acontecendo realmente, que é algo que não é bom, mas que vai passar, sabe? Então, a gente não precisa também entrar em detalhes com a criança. A gente precisa realmente protegê-las, evitar que assistam, porque não vão entender, né? Uhum. É isso. Pois né? A gente muito espera importante falar disso. A gente espera que essa situação toda se resolva, né? E principalmente que a gente possa cuidar bem da nossa saúde mental, selecionar, de guerra, de tudo, exatamente, né? Sempre buscar estar com a saúde mental em dia. É isso. Muito obrigada, viu, Luanda? Obrigada a vocês. Obrigado, até a próxima. A gente conversou com a Luanda Bernardo, que é psicóloga, né? E falou sobre essa situação aí.